Então, fechou? Pronto, pode começar, seja bem-vinda. Então tá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Carol, pra quem não conhece, Carolina, né? Eu sou do segundo ano e quando eu vi a Aline colocando a possibilidade da gente conseguir ministrar uma aula, eu quis tentar, porque é um nervoso meu, um medo meu, né? E não adianta, a gente vai ter que começar a fazer isso conforme o curso. Então, tem um carinho, tem empatia se eu dar uma gaguejadinha. Então, vamos lá. Eu escolhi sobre peso e obesidade na infância e na adolescência porque ano passado, infelizmente esse ano na pandemia, a gente não conseguiu acompanhar os cenários da LAPEN, né? Mas é uma coisa que a gente via bastante num cenário, para quem está no primeiro ano e não conseguiu acompanhar, que a gente conseguia ficar de manhã vendo quem que estava no hospital infantil, as crianças que tinham sido internadas lá. Então é uma coisa que eu reparava bastante e eu percebi diferenças daquelas crianças que eu vi ano passado para as crianças que eu atendi agora na época da pandemia no UBS. Então, só começar com umas considerações gerais. Eu vou levar aqui o conceito de criança como até os 12 anos, né? Pelo ECA, e a partir dos 12 até os 18 como adolescente. O número de consultas da puericultura também vou levar em consideração, que vai ser um pouco importante para uma reflexãozinha minha da frente, é que no primeiro semestre de vida do recém-nascido, quando o recém-nascido nasce, no primeiro semestre a gente tem uma margem de de consultas de 2 em 2 meses. A partir do segundo semestre, de 3 em 3 meses. Segundo ano de vida, semestralmente. A partir dos 3 anos, a gente tem consultas anuais. Então, a gente percebe um espaçamento que, quando a gente checar um pouquinho com a epidemiologia, a gente percebe que, conforme as crianças vão ficando mais velhas, a gente vê essa porcentagem de obesidade, tanto obesidade quanto sobrepeso aumentando. Então, talvez, alguns artigos trazem que pode ser por essa questão de menos acompanhamento médico, menos acompanhamento multidisciplinar, né? Então, os dados nacionais mais recentes sobre obesidade infantil mostram que 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima de peso no país. Eu não coloquei aqui também, mas de 1 a cada 3 crianças, considerando pelo ECA, né, estão em sobrepeso no Brasil. E esse valor está começando, alguns artigos também trazem que ele está se aprofundando muito mais na pandemia. Então, começando pela etiologia da obesidade, né, e pelo conceito, a obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial, ela pode ser associação de fatores é, comportamentais, da própria criança e da família que está ao redor dela, genéticos também, a gente vai ver para frente que é de 40 a 70% uma chance maior dessa criança, desse adolescente desenvolver obesidade, e fatores também ambientais, né, da situação dessa criança, a situação financeira, a situação do país que ela mora também, do estado que ela mora, das condições. Então, vamos lá. Eu não tenho o aval sobre explicar sobre fisiopatologia. E realmente, a, a fisiopatologia da obesidade é uma coisa muito complexa. Em todos os livros, a primeira coisa que a gente lê é que a fisiopatologia da obesidade ela é muito complexa. Não é uma coisinha só A, B e C, que a gente já sabe certinho como funciona. Mas todas trazem em comum essa questão do processo que pode ser o que mais influencia da leptina. Acho que eu deixei aparecer mal, perdão. O mecanismo de ação da obesidade, né? Mecanismo de ação, não, perdão, gente. Vai ser pelo estímulo ou pela inibição de vários componentes, peptídeos, hormônios endócrinos, gastrointestinais, neurológicos, que vão acontecer ao redor dessa criança que está cometida pela patologia. Mas a gente consegue perceber uma influência muito grande da leptina. A leptina, ela é produzida não, ela é secretada pelos adipócitos, né, no tecido adiposo, obviamente, e ela vai ser secretada conforme a quantidade de gordura que vai ter nessa criança, nesse adolescente. Então, o que que acontece? A leptina, ela tem a função de inibir a ingestão, né, a ingestão alimentar, e o apetite. E o que que vai acontecer? Ela é tecnicamente algo que ajudaria, né? Porque ela vai, além de inibir o apetite, a ingestão, ela vai promover
o gasto energético, o gasto calórico. E o que acontece? Se a gente tem, quanto mais a gente tem gordura no corpo, tem mais secreção de leptina, seria uma coisa boa. Porém, como a leptina ela vai agir lá no hipotálamo, quando a gente tem muita leptina, quando a gente tem uma secreção muito alta de leptina, a gente vai ter uma disfunção dos receptores de células endoteliais lá da barreira hematocefálica, lá das células endoteliais, que elas não vão conseguir estar reconhecendo essa leptina, essa entrada de leptina, essa função da leptina. Então, a gente vai ter uma baixa da sensibilidade hipotalâmica da leptina. O que vai acontecer com isso? A gente vai ter uma leptina inativa, ela não vai ser funcional. Então, a gente vai ter só acúmulo de gordura, e não vai ter a função da leptina, não vai ter ela realizando. Não sou muito boa com fisiopatologia. O diagnóstico de risco da obesidade, vendo por caderneta e vendo pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que tinha um manual muito bom, que eu adorei ler para fazer esse trabalho, ela é basicamente pelos dados antropométricos, né? O peso, a avaliação da estatura, do IMC, da circunferência abdominal também. E a gente vai ter junto a anamnese, né? Mas o diagnóstico é sempre por uma tabelinha, que a gente pode ver, inclusive, quando a gente está lá na cadernetinha da criança, quando a gente atende uma criança na OBS, e eu esqueci de botar o gráfico, mas na verdade eu botei ele lá no início, no título, né? Que é esse gráficozinho da esquerda. Eu só botei para ser uma imagem, mas dá para usar ele aqui também. Então, ele é aqueles gráficozinhos que a gente vê conforme a idade, normalmente está embaixo, né, e atrás quantidade de quilos, ou de perímetro cefálico, ou de altura, e a gente vai colocando. E a gente vai se basear pelo score Z, né? O score Z, ele praticamente é a média da população, do peso da população, da estatura, e do desvio padrão que normalmente tem. Então, conforme a gente vai ter o score para cima, acima do score, abaixo do score, a gente vai conseguir classificar essa criança entre as diversidades de sobrepeso, obesidade, ou até a desnutrição também. Então, essa aula eu preparei, na verdade eu não vejo ela como uma aula, porque eu realmente não acho que seja uma aula, eu vejo mais como uma apresentação de coisas que eu consegui aprender muito com a minha professora de BS, especialmente com esse caso que eu vou conversar daqui a pouquinho, e sobre coisas que eu pude estudar ao longo de ministrar ela, coisas que eu quero repassar para vocês que realmente fizeram muito sentido. Eu vi pontos diferentes da anamnese de obesidade que realmente fizeram diferença. Então, a gente tem o básico de toda doença, né? História, linha cronológica, como começou, isso faz muito tempo. Analisar também se não foi uma perda repentina ou um ganho repentino, quer dizer, se foi um ganho repentino de peso, né? Às vezes não está associado sempre à obesidade, pode ser acúmulo de líquido, pode ser N fatores. Antecedentes pessoais, né? Histórico neonatal, como é que foi o parto dessa criança, se ela nasceu bem, com que peso ela nasceu, se teve intercorrência. O histórico familiar, como eu tinha falado antes, 40 a 70% da variação desse fenótipo, perdão, de mutação, né, da obesidade, tem esse caráter hereditário. Uso de drogas, tabaco ou álcool, sempre lembrando para conseguir, caso for um adolescente, né, conseguir deixar ele o mais tranquilo possível para que ele possa se expressar, que ele possa confiar em você, aquele vínculo médico-paciente, né, que a Uniplac tanto preza. Antecedentes alimentares e hábitos alimentares atuais. Antecedentes alimentares seriam lá como que foi a introdução alimentar, como que foi, se foi feito corretamente, se teve alguns problemas, se aquela criança ela usava fórmula, por exemplo, a mãe colocava açúcar na fórmula, N fatores que a gente vai conseguindo conversar e pegando com a mãe, com quem está acompanhando. E muito importante, lá para o final vou deixar uma curiosidade, o tempo de aleitamento materno, ele tem uma grande influência nessa obesidade, né? Nessa patologia, perdão, em que cada período que a mãe consegue de 3,7 meses, ela vai conseguir pegar 6%, ela vai reduzir 6% o risco de desenvolvimento da obesidade, tanto quanto criança, tanto quanto adolescência, quanto na vida adulta também. E eu coloquei embaixo a questão de comportamento e estilo de vida em negrito e maior, porque foi daí que me gerou essa vontade de
poder dar essa aula. Na UBS eu consegui pegar um caso em que uma menina, a mãe dela chegou lá extremamente incomodada, que a menina estava super estressada desde a pandemia, que ela tinha ganhado muito peso, ela não tinha chegado na obesidade, mas ela estava quase ali, assim, ela ganhou muito, muito peso. Ela falava que a menina estava extremamente estressada, e foi uma coisa que outra menina que eu tinha pego também estava com sobrepeso, mesma coisa, ela está muito estressada, ela chega a ser agressiva, ela está aprendendo palavrão, coisa que não falava antes, ela não era assim. E essa mãe específica era tudo muito questão da menina. Ah, porque ela é rebelde. Ah, porque ela puxou o pai. Ah, porque ela sempre é menina, sempre é menina. E eu falava, tá, mas o que que tá acontecendo? Daí ela dizia que a menina, toda vez que ficava incomodada, pedia pra mãe, pedia não, mandava a mãe dizer, tipo, que só faria as coisas em troca de um milkshake, uma batata frita, só coisa calórica, só coisa com fritura, um fast food, uma coisa aleatória. Então, sempre foi rolando isso várias vezes, diversas vezes, a menina foi sempre recebendo peso. E como a gente sabe, né, a alimentação da criança não é pela criança, né? A criança ela não vai chegar e fazer a alimentação dela não vai chegar e fazer, escolher, ah, não, hoje eu vou comer repolho porque sim, porque é saudável. É sempre pela família. Então a gente conseguiu descobrir, investigando, que na verdade tinha a menina lá no começo da pandemia estava um pouco mais amuada, né? Porque não estava fazendo nada, foi afastada do colégio e estava rolando uma negociação. Então, como ela estava fazendo os deveres de casa, os afazeres, né? Que ela ajudava a mãe, mas ela estava muito incomodada, meio amuada. Então a mãe começou a falar: se você varrer o chão direito, por exemplo, eu te compro uma batata frita. E começou nessa negociação, e sempre isso. E a mãe começou a usar isso como válvula de escape. A mãe, os outros moradores que moravam junto, vó materna, aliás, aumenta bastante o índice de vó materna e vó paterna junto com a criança ou adolescente na casa, aumentam bastante o índice de obesidade, né, a porcentagem de incidência. E a menina foi ficando esperta, ela foi entendendo que se ela quisesse incomodar, ela ia conseguir de volta. Então eu comecei a entender que às vezes é uma coisa muito complexa, assim, é uma anamnese que você tem que ir a fundo, tem que ver lá onde começou, se essa criança está tendo uma compulsão alimentar, por que que ela está tendo? Ela está muito estressada em casa, como é que são os pais? Às vezes uma mãe muito obcecada com emagrecimento, e daí cobra muito da menina, ela não se sente bem, desconta na comida, muitas coisas assim a gente vê, especialmente adolescente também, né? O que leva a nossas complicações, né? De basicamente toda a obesidade, tanto quanto criança quanto adulto, que são as doenças metabólicas, né? Também hipertensão, diabetes, colesterol alto. A gente vê também muito por causa do excesso de peso, né? Doenças ortopédicas, né? Posturais ou do joelho também, porque às vezes está aguentando um peso muito maior do que a carga deveria ser, né? O que acarreta também dores nas articulações, bem como os sinais que estão ali na direita. Bem como outras complicações respiratórias, né, pelo acúmulo de gordura, então a gente vê bastante roncos à noite, apneia, surgimento de asma, às vezes numa criança que não tinha, a acne também, né, por causa da oleosidade que tá vindo. E a acne também eu coloquei em complicações, mas ela podia se encaixar muito no próximo slide, que é a saúde mental dessa criança, desse adolescente, né? Porque é uma criança com mais peso, é uma criança que às vezes é deslocada, na sua escola, sofre bullying, ou às vezes não tem essa interação direta de bullying, de agressividade, mas que ela não se sente à vontade, ela não se sente confiante para conversar com os amigos, para desenvolver amizades, para quando tiver adolescente, desenvolver uma paquera, alguma coisa. Então, isso tudo está gerado, né? Então, a baixa autoestima vai gerando depressão, ansiedade, podem aparecer as disfunções alimentares, né? A bulimia, a anorexia. Então, uma coisa que a gente vai observar muito de acordo de cada caso, o motivo que foi, e tratamento dietoterápico. Então, eu não tenho, como eu falei antes, nem propriedade em fisiopatologia, nem em farmacologia, mas as abordagens mais comuns, né, que eu descobri para a obesidade, são feitas em estágios. Então, a gente vai avançando conforme a gente vê o que que esse paciente está dando de retorno dessa estratégia que a gente está tendo.
Então, antes de chegar para uma criança que está obesa, já vamos fazer uma bariátrica, a gente vai tentar uma reeducação alimentar, promover uma atividade física, conversar com os pais para limitar um pouco atividades sedentárias. Ah, ficar o dia inteiro jogando videogame, ficar o dia inteiro vendo televisão. Até um caso engraçado foi que o de uma das meninas, ela fica lendo o dia inteiro. Lendo é muito bom, mas ela ficava deitada o dia inteiro lendo. Então, promover também uma atividade física, né? Agora, não funcionou, a criança não está tendo resultado, adolescente não está tendo resultado, a gente vai para o estágio 2. A gente vai ter agora a mesma proposta, só que mais elaborada. Perdão. A gente vai ter um acompanhamento com uma nutricionista, talvez um educador físico, né? Dependendo da idade que for adequado para a criança, uma escolinha de futebol, uma academia para um adolescente, o que a criança tiver confortável, né, de fazer e que traga prazer para ela também, que ela tenha algo em troco, né? E também ressignificação da rotina, mesma coisa, tentar afastar um pouco essa questão de atividades sedentárias. O estágio 3 é um acompanhamento ainda com o profissional, mas agora a gente vai fazer um acompanhamento um pouco mais vigoroso. Então, vai ser um acompanhamento mensal com a nutricionista, ela vai checar, acho que essa criança está precisando mais disso, mais daquilo, e mudando a estratégia conforme for suficiente, como for eficiente para esse paciente, né? Além de começar a ver melhores as atividades físicas, avaliar melhor a necessidade. Às vezes, crianças que estão, ou adolescentes que estão em estágios muito graves de obesidade, não conseguem fazer atividades físicas X, atividades físicas mais extensas, mais. Não é agressiva essa palavra que eu quero falar, mas vocês estão me entendendo. Então, a gente vai ter um educador profissional que possa estabelecer melhor essa área. E o estágio 4 é a última opção que a gente tem. A gente vai requerir um lugar apropriado para tratar dessa criança, a gente pode entrar com um medicamento, em última hipótese, pensar em uma intervenção cirúrgica, né? Talvez fazer algumas dietas mais sérias, levando em conta o que a criança tiver de comorbidade, o que ela tiver de patologia associada, que é comorbidade, perdão, gente. E observar também que é sempre legal, em todos os processos de perda de peso, ainda mais pelas questões de saúde mental que eu falei, um acompanhamento sempre é legal, né, psicológico, especialmente, crucialmente, nas crianças que chegam em estágio 4, né, de entender o porquê, porque não adianta ela fazer uma intervenção cirúrgica e fazer uma bariátrica, por exemplo, alguma coisa do tipo, e depois continuar comendo a mesma quantidade de antes. Então, a gente tem que entender o motivo daquela compulsão alimentar, o motivo daquele descontamento na comida. Então, e trabalhar com a criança, qual é a questão, né? O alimento em excesso, né? A, o débito, perdão, o gasto energético positivo, ele não é uma coisa que vem tão fácil assim, né? Quando a gente vê que a gente tem um consumo muito maior do que o gasto energético, a gente consegue ver que sempre tem uma questão de ansiedade, uma questão por trás. E por fim, eu fui bem sucinta, eu acho que o nervoso fez eu falar meio rápida, mas tem uma teoria também, uma curiosidade, que seria a teoria epigenética dos 1000 dias, né? Que seria a questão que a gente consegue ver, os 1000 dias eles contam os 270 dias de gestação, mais 365 do primeiro ano de vida, mais 365 dos dois. E eles veem como os hábitos que essa mãe, né, essa gestante, ela faz tudo, desde alimentação, desde hábitos de vida, como tabagismo, alcoolismo, o que for, até estresse também, uma mãe que passou por algum período de muito estresse, um trauma, um acidente, eles podem influenciar não só no bebê dela, mas no bebê da filha dela, da neta dela. Tudo seria feito por uma metilação de DNA, que eu não sei explicar o certo, mas é que são teorias, tem várias teorias da epigenética com isso. Então, sempre incentivar também tudo ao redor, né? A importância do aleitamento materno também, a importância de tudo que a gente está passando da mãe para aquela criança. E aqui as referências. Acabou indo um pouquinho mais rápido do que eu pensava, ou passou rápido para mim, mas muito obrigada. Não foi uma aula em si, foi só uma questão de coisas que eu aprendi que, tanto estudando quanto atuando, que mudaram um pouco minha perspectiva, né?
Antigamente, acho que no primeiro ano eu lembro que eu tinha uma criança, não era uma criança obesa, mas ela não era minha, na verdade, mas ela comia de tudo, a mãe dela dava risoles, alguma coisa, eu pensava, tá, é só tirar, mas não, tem que ver todo o contexto, ver o contexto da família, e tanto o trabalho quanto ter me disponibilizado me ajudou bastante para conseguir compreender isso, e eu espero que tenha ajudado um pouquinho, e é isso, pessoal. Muito obrigada. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no chat. Carol, o pessoal está agradecendo pela tua explanação, pela tua Ah, aula. tô vendo ali. Foi realmente muito boa. Como tu falou, foi sucinta, mas foi bem clara e é importante, é um assunto bem relevante. E a Uhum. gente vai se deparar com isso todos os dias, né? Nossa, bastante. Meu Deus. Ainda mais na pandemia. Eu vou pedir que tu pare de compartilhar a tua tela, porque a gente tem um Ah, recadinho para tá. dar para vocês. Peraí. Se alguém tiver ou lembrar de alguma dúvida, daí vai perguntando ali no chat. Uhum. Mas A não Lu vai perguntem com... coisas difíceis também, gente. A Lu vai compartilhar aqui com vocês uma telinha. Lu, tá por aí? Só um pouquinho que deu uma travada aqui, eu já abro, peraí. Não sei o que que é, mas qualquer coisa, se quiser mandar no WhatsApp, não sei se é um vídeo, alguma coisa, eu também apresento aqui. Conseguiu. Essa é uma forma de a gente abraçar vocês virtualmente, como diz a nossa coordenadora, Cristina Subitil, e agradecer pelo ano que a gente teve. Abriu sim, Lu. A Lu tá perguntando se abriu. E agradecer pelo ano que a gente teve em conjunto. Como a Carol falou no início da nossa aula, a gente não conseguiu fazer as atividades propostas, né? Quem pegou a liga no ano passado conseguiu ver e estar atuante nos cenários, né? Nas cirurgias, nos ambulatórios com o doutor Túlio, com a doutora Fabiana. Então, todo mundo sabe que a nossa liga é muito ativa, vocês teriam muitas experiências, mas esse ano foi um ano atípico. Mas de qualquer forma, a gente queria agradecer a disponibilidade de todos vocês, todos sempre muito dedicados, estando nas aulas, comparecendo, avisando quando não podia. Então, é uma forma de a gente agradecer vocês e fazer um encerramento desse ano, vamos assim dizer. E esperamos que vocês continuem com a gente para terem essas oportunidades, para poderem viver aquilo que a gente costuma viver em anos normais. E eu queria ler para vocês, mas só para vocês mesmo sentirem como parte da nossa diretoria, em meu nome, em nome da Aline, da Taíla, que né, tá deixando a nossa diretoria porque se formou, da Lu, da Cláudia, da Cacá, da Karina. Então, em nome de toda a diretoria, a gente queria agradecer a disponibilidade de vocês e a forma que a gente viu foi de compartilhar numa tela que pode chegar até o coração de vocês. Então, somos gratos a você que neste ano de 2020 esteve conosco e nos auxiliou a manter as nossas atividades da Liga. Esperamos ansiosamente que no próximo ano nossas atividades estejam ativas novamente. Muito obrigada, Diretoria LAPEN. Eu vi que algumas pessoas estão colocando ali no chat. A gente que agradece sempre. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Então, é uma forma de a gente deixar um pouquinho da nossa gratidão para vocês.
Então, assim, eu queria finalizar, eu vi que bastante gente está colocando ali. A gente espera que no ano que vem, não sei se de início vamos voltar às atividades, né, em campo, mas acredito que as aulas sim. A gente vai se ajustando assim que começar o ano, e se a gente puder, com certeza, nós da diretoria queríamos muito que vocês tivessem a oportunidade de estar no campo atuando. Então, a gente vai ajustando, mandando tudo ali no grupo e contando sempre com a colaboração de vocês. Certo, gente? Obrigada. A gente se vê no ano que vem, se Deus quiser. E se vê por aí também, de máscara, mas esperamos que não por muito tempo. Um beijo, boa noite, boa sexta, e a gente vai se falando. Um beijo, Dai. Obrigada, pessoal. Um beijo, até mais, gente.